Tá um frio danado aqui em Xique-Xique, Bahia. Esse é mais um episódio do Órfãos do Ego que aconteceu ao vivo. Vê se não congela aí também. Órfãos do Ego, é muita fofoca, Brasil. Órfãos do Ego, André Rafael, quase sem filtro. Rafa, boa noite, boa tarde, bom dia, estamos ao vivo? Boa noite, gente. Mais uma vez ao vivo, aí para mostrar que nós temos compromisso com o nosso público. Pois é. Daqui a pouco as pessoas vão começar a chegar, mas chegamos aí no nosso 51º episódio, 51 episódios aí já falando abobrinha aqui, às vezes 51, hein? semanalmente, às vezes semestralmente, né? Estamos aí com um intervalo grande entre um programa e outro, mas dessa vez a gente está aí com uma semaninha só de diferença, né? Olha só, né? Para quem achou que a gente não tivesse compromisso, a gente tem. Mesmo aos trancos e Pois barrancos. Pois é, aos trancos e barrancos, mas estamos aí. E como esse é o nosso episódio número 51, o que a gente resolveu fazer dessa vez, né? A gente resolveu avaliar as tão boas ideias que os famosos têm, né? Que tiveram aí nos últimos tempos. Então vamos aqui trazer uma roleta com diversas excelentes ideias. E a gente vai discutir, né? Vai dar aqui o nosso parecer e vai contar também com o parecer de você que está aí assistindo a gente, você que está nos comentários. Se você não está vendo ao vivo, deixa nos comentários, tanto do podcast em áudio quanto no canal do YouTube, né? Depois vai pro canal, mas estamos distribuindo aqui em diversos lugares. Vamos olhar aqui a nossa roleta, então, né? Dá para ver que a gente tem bastante coisa, tá pequenininho, talvez não dê para ler, mas acho que a partir do momento em que a gente fizer o primeiro sorteio, já vai ficar claro aqui qual vai ser o tom da discussão. Vamos sortear? Bora, vamos ver aquilo que foi uma boa ideia ou não, né? Pois é, bom, tem muito tema aqui, a gente obviamente não vai falar de todos aqui nesse episódio, vamos ver o que a sorte nos reserva. Começamos aí com o assunto recente, né, Rafa? BBB em duplas. Olha lá, algo que está bem fresco, né? A gente dá, acho que para tirar muita coisa da memória, né? É bom deixar claro aqui que, assim, gente, por mais que possa não parecer, com a grande estrutura que a gente não ensaia as coisas aqui, não, viu? Vai ser Pois meio é, que ao vivo de tudo, tá? E é daí freestyle, freestyle. a gente já começa com um tema bom de BBB em duplas. Eu já seco, assim, ó, seco, eu acho que não foi uma boa ideia. Eu já acho que não foi uma boa ideia, e daí aqui dá para a gente discorrer diversos motivos que eu não achei uma boa ideia. Assim. Então já começo por um básico, eu acho que acabou prendendo muitas pessoas. Então, uma das grandes graças assim, né, do Big Brother é a questão de você buscar uma aliança, né, de você ali ter talvez grupos para formar, para jogar, e com dupla você já começa com um grupo, e ainda eu acho que se a ideia era causar talvez um estranhamento entre as duplas, eu acho que muito mais freou os participantes do que levou eles para um possível, sei lá, desconforto, briga, coisas assim do tipo. Pois é, e olha que engraçado, né, Rafa? A gente já falou, né, até recentemente, sobre a comparação entre Big Brother e Power Couple, né? Power Couple é um reality show feito de duplas. E no BBB esse ano das duplas, a gente teve, se eu não me engano, acho que só teve uma dupla que era um casal, né? Tinha lá O Vitor Hugo da o, Shopee e a o Cunhã da Homem de Shopee. Ferro Manauara, a Cunha da Show. Eram os únicos mesmo, né? Aí tinha mãe e filho, tinha irmão, tinha amigo. Irmão foi o que mais teve, né? Então a gente teve os gêmeos, a gente teve os Hipólitos, a gente teve a Camila e a Tamires, A Graciane, a irmã a também. Graciane, a irmã. Então, eu acho que faltou isso, mas eu acho que eles não quiseram levar muito casal para não ficar muito associado, talvez, ao Power Couple. Assim, uma verdade
é clara, assim, eu acho, e eu arrisco a dizer que isso é um fato. É mais do que uma opinião, é um fato. O Power Couple mostrou, já vem mostrando, mas hoje acho que mais por conta dessa edição recente de duplas, que é possível você fazer dinâmicas muito boas em duplas, tanto provas quanto dinâmicas, como por exemplo, né, o jogo da Discord, aliás, o Sincerão, e que no Power Couple é o quebra-pau, né? Então ficou bem Não, claro, comparando assim, como dava para fazer coisas muito boas, né? E não dá nem para dizer, né, que assim, que é uma questão de quantidade de dinâmicas, né? Porque o Power Couple tudo bem que tem várias provas, mas a dinâmica do quebra-pau era uma vez por semana só, igual é o jogo da Discord do Big Brother, né? Então daria para Exato. movimentar mais. Mas um ponto que eu acho que as provas do Power Couple elas rendem mais também porque as próprias provas elas são feitas, aliás, assim, para deixar mais claro, tudo no Power Couple é feito para gerar um desconforto, não necessariamente uma briga, mas um conflito, né? Coisa que acho que faltava no Big Brother. Dava para ter provas onde, se a intenção era, e eu acho que a intenção era pela condução, principalmente do Tadeu, no Sincerão, ficou claro que a intenção do programa era gerar conflitos, mas as provas não causavam isso, diferente das provas do Power Couple, que são, assim, todas davam para gerar conflitos, né? Tipo, você errou nisso, você errou naquilo, né? A dinâmica do Power Couple, obviamente, ok, o BBB não ia copiar, mas essa questão de você apostar no parceiro, numa prova, isso é muito bom para gerar um conflito, coisas que acontecem no Power Cup. Então, acho que dava sim, se a Globo, como ela quis apostar em duplas, eu acho que dava para mudar um pouco ali na dinâmica para fazer também com que as duplas tivessem um tipo de conflito por conta das provas, né? Então, eu acho que é mais algo que pesou contra. Bom, então decisão unânime aqui de nós dois, BBB em duplas foi uma má ideia, não foi uma boa ideia. E daí, já pegando esse gancho, Def, você acha que o próximo Big Brother ele vai ser em duplas? Ou você acha que foi só essa edição? Se você tivesse que apostar, o que você apostaria? Eu acho que não vai ser em duplas, não. Acho que eles vão inventar alguma coisa, né, usaram as duplas ali como no sentido das bodas de ouro, né, de 25 edições. Acho que vão inventar alguma coisa e vão usar essa história das duplas. Não, foi só realmente uma edição que aconteceu isso. E acho que vão deixar para lá. Acho que não vai ser em dupla, não. É, e ainda assim, até um parênteses aqui, fugindo um pouco, não sei se você tem visto, mas parece que dessa vez realmente aquilo que tem, assim, nos últimos meses ou anos até tem sido rumor da troca de apresentador, parece que dessa vez vai acontecer, né? Já estão dizendo aí que Será? saiu uma matéria, acho que umas 2 semanas, acho que foi o Lobianco que falou que a Globo já estava gravando pilotos, né? Que ele teve acesso a documentos onde gravaram pilotos com aquele Thiago Oliveira, com Alex Escobar, e segundo ele, uma das pessoas até cotada foi a Eliana, né? Então, Eu vi também até do Rodrigo Faro, né, essa semana. saiu Falaram também até esse do Rodrigo rumor. Faro. Até o Paulo Vieira, parece que eu, sinceramente, não acredito nesses Também nomes, acho que não. nenhum desses nomes. Eu acho que se a Globo fosse trocar, e eu acho que vai trocar, até também por já ter colocado o Tadeu na Copa do Mundo de Clubes, né? Parece que é já um movimento de voltar ele para o esporte. Então eu acho que deve trocar, mas eu não acredito em nenhum dos nomes, não, que pelo menos que tem se falado até agora. Bom, vamos ver. Por enquanto, a única certeza que a gente tem é que BBB em duplas não foi uma boa ideia. Vamos sortear mais um tema? Bora. Bora lá. Ney em alto mar, né? Nas nossas edições ao vivo não poderíamos deixar de ter, né, um assunto recorrente aqui do nosso podcast. Ney em alto mar. Foi uma boa ideia o Ney em alto mar? Olha, depende para quem, né? Para o torcedor da seleção brasileira, talvez não. Agora, falando para o torcedor do Santos, que agora está jogando Santos, talvez não. Para o Neymar,
talvez tenha sido uma ótima ideia, né? Porque imagina assim, Def, vamos supor que você fosse um cara que gostasse muito de festas, de baladas, de reunir os seus amigos. Se você conseguisse fazer, porque assim, vamos ser bem sincero, o Neymar tem dinheiro para fechar um navio para ele e para os amigos, certo? Tem. Certo, com certeza. Se você pudesse, se você fosse essa pessoa que gostasse de festas, gostasse de balada, gostasse dessa coisinha gostosa aí que é uma folia, assim, e você pudesse fazer tudo isso e ainda ganhar dinheiro em cima disso, vendendo ingresso para terceiros irem, porque, ao que tudo indica, pelos relatos até da época, teve o Ney em alto mar e muitas pessoas até teve na época falando que compraram os ingressos achando que ia ter algum tipo de interação com o Neymar, mas não, né? Então era ele totalmente apartado ali numa espécie de camarote e a galera que se lasque, né? Então, assim, acho que para ele foi uma ótima ideia. Não, com certeza. Eu acho até que ele tá levantando uma tendência, né? Eu tava vendo hoje, e assim, não falo nem em relação a Cruzeiro. Tava vendo hoje que vai ter show, acho que no ano que vem, né? Do Imagine Dragons aqui no Brasil de novo, né? Eles volta e meia estão por aqui. E tem um ingresso que acho que custa R$ 40.000. 42 Hum, mil. E nesse ingresso te dá direito a uma guitarra, só que é só a guitarra. Não é nem entregue pelo Imagine Dragons, né? Não, não vem nem o pack, nem o pack nem o Sedex estão embutidos aí nesse ingresso, né? Assim, compensa mais você comprar um ingresso da pista e ir numa loja de instrumento musical e comprar uma guitarra, né? Pelo menos você escolhe a guitarra. Exatamente, exatamente, né? Já que não é o Imagine Dragons que vai te entregar, não vale a pena, mas então é o mesmo esquema aí desse ingresso para o Cruzeiro do Neymar, né? É, é tipo você é o Jack, mas você não encontra a Rose, né? A Rose permanece ali na classe executiva do navio e você na classe econômica. E nossa, o Neymar, né? Assim, eu fico imaginando, é que eu acho que o Neymar ele não deve pensar mais esportivamente de uma forma competitiva. Eu acho que o único resquício, assim, aquela pontinha, aquela fagulha de, de competitividade que ele ainda pensa é para a Copa. Né? E olhe lá, né? É aquela coisa assim, vou me esforçar, mas não muito. Porque se ele fosse um cara comprometido com a esportividade, é um cara que iria se remoer na cama vendo porque ele sai do Al Hilal para vir para o Santos e o Al Hilal está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, vencendo o Manchester City, né? Então era para o Não, Neymar estar nas quartas de final do Mundial de Clubes. não vamos queimar ainda o assunto Neymar, porque ainda tem, né? O Neymar, uma bolinha só para a gente sortear de Neymar é muito pouco para o nosso podcast. Ainda tem mais Neymar, quem sabe ele ainda saia, né, por aqui, né? Ainda tem assunto aqui. Mas, bom, não foi uma boa ideia para quem comprou o ingresso, né? Para quem comprou ali o ticket para ir pro Cruzeiro do Neymar. Mas para o Neymar foi uma excelente ideia, o Ney aí em alto mar. Vamos girar de novo então, Rafa? Bora. Então vamos lá. Parece que é algo combinado, mas não foi, tá? Totalmente aleatório aqui. Neymar voltar a jogar no Brasil. Foi uma boa ideia? Pro Santos, não. Pro Neymar, sim. E pro Al Hilal, que chama? Isso. Al Pro Al Hilal. Hilal foi, pelo jeito, foi excelente, né? Pô, assim, para o Al Hilal foi excelente. O tempo mostrou, né, que na época o técnico era outro, né? Então, para quem não acompanha futebol, o técnico na época do Neymar era o português Jorge Jesus e o técnico hoje é o Inzaghi, né? Que inclusive ele estava na Inter de Milão até a final das Champions. Mas na época foi falado que o Neymar ele não tinha condição física de acompanhar o time. Né? E ele ficou bravo com isso, foi uma das coisas que fez ele querer sair, mas o tempo tem mostrado que sim, né? O Neymar não tinha condição física e para quem gosta de futebol como eu, para quem acompanha e viu o jogo, por exemplo, do Al Hilal contra o Manchester City, consegue ver que jamais
o Neymar conseguiria estar ali, né? Na intensidade que o time correu, que se entregou, os caras no final esgotado, morrendo de câimbra, um jogo que foi para prorrogação, né? Então, mostrou que o Neymar ele não tinha um mínimo de condições físicas de estar nisso. O ponto ruim, né, que eu vejo para o Santos é porque ficou claro com a declaração do Neymar pai recentemente que ele falou que a intenção era de vir para o Santos, se recuperar da lesão e se desse para jogar amém. E ele falou exatamente com essas palavras: se jogar amém. Então ficou claro isso, né, que o Santos, a intenção era ser usado muito mais como um centro médico, né? Bom, Enfim. como disse aí a Luane, né? Voltar a jogar foi uma expressão meio forte, né? Ele veio mais ali. Talvez o convênio estava mais caro lá onde ele estava, né? Aqui estava um pouquinho mais em conta. O Neymar, Pode ser coitado, isso. ele precisava, né? Ele não tem dinheiro, né, para pagar Não tem. um clube para ele ele voltar a jogar, né? Mas assim, me estendendo um pouco ainda no assunto de futebol, ficou claro que a intenção era vir, se recuperar da lesão e no meio do ano conseguir um clube para voltar talvez para a Europa. Acontece que talvez nem o Neymar ele esperava com a falta de comprometimento que ele mesmo tem, né? Então ele sai do carnaval, ele se machuca, ele não comparece aos Alguém não eventos. cumpriu o combinado e esse alguém é ele mesmo, né? Ele mesmo, né? Ele deu uma declaração que assim, putz, os clubes me procuraram para jogar a Copa do Mundo de clubes, assim, deixando claro que, pô, nossa, eu quase pensei em ir, assim, ou seja, ele tá isso aqui, assim, ele só tá no Santos porque não tem para onde ir, ele precisa de um clube que justifique ele para a Copa do Mundo ano que vem. Bom, então assim, chegamos ao veredito, né, de que foi uma boa ideia. Para algumas pessoas sim, para outras pessoas nem tanto. Vamos rodar aqui a nossa roleta, vamos girar e vamos ver que outro tema a gente discute. Latino adotar um macaco, né? Assim, não só para o latino, mas de forma geral, será que é uma boa ideia se adotar um macaco? Então, ainda mais quando assim, não sei para quantos sabem, né? E assim, imagino que o nosso público é um público que acaba acompanhando o Power Couple, né? Então, o macaco foi um presente de casamento que o latino ganhou até no casamento com a Rayane, né? Rayane Raíssa, agora me fugiu o nome, que tá no Power Couple. Rayane. A Rayane que está no Power Couple com o Vitor, mas foi no casamento dela com o latino que ele ganhou o macaco do Elvis, né? Então, Finado tu Elvis, na verdade, do né? Elvis, né? Saudoso tu Elvis. Saudoso, que Deus o tenha. Agora, assim, né? É complicado, né? Se foi uma boa ideia ou não, né? Agora eu fico me perguntando quem daria de presente de casamento um macaco. Um macaco, né? Assim, o que se sabe é que não foi uma boa ideia, principalmente para o macaco, já que ele fugiu, né? O Elvis fugiu e acho que morreu durante a fuga, né? Acho que estava tão difícil ali ele ser um presente da vida do latino que ele fugiu e morreu, né? Então, pois é, né? Quem daria um macaco? Quem daria um macaco? E eu fico imaginando assim o Ibama, né, vendo isso, né? O que deve ter achado assim, receber um macaco de presente. Com certeza. E vocês que estão assistindo a gente ao vivo e gravado, né? Vocês gostariam de ganhar um macaco? É uma boa ideia ganhar um macaco? Dar um macaco? O que você faria, Deb, se você ganhasse um macaco de presente? Né? Eu fico imaginando, porque assim, no mínimo deve ter alguma coisa que fez essa pessoa imaginar que o latino iria gostar de ter um macaco, né? Porque não entra na minha cabeça alguém de livre espontânea vontade, sem nada, chegar e falar assim, vou presentear essa pessoa com um macaco. Deve ter sido um pensamento muito assim, né? Pô, esse cara já tem tudo, o que eu vou dar pra ele? Um macaco. Porque só isso explica. Só isso explica.
né? Porque solidão não era porque ele tava casando. Então não era um companheiro ali, um pet, né? É, Realmente não sabemos. o Mike Tyson tinha um tigre, né? O latino um macaco, né? Cada um tem seu o Mas o animal de Mike Tyson estimação. também fez uma tatuagem do tamanho, né? Ocupando metade da cara e também comeu a orelha de um oponente. Então, assim, não dá pra dizer que o Mike Tyson era uma pessoa muito normal, né? Enfim. Vamos girar aqui a roleta de novo. Vamos para uma próxima boa ideia ou não. Filme Coringa 2. Filme Coringa Coringa 2. 2. Você assistiu, Rafa, Coringa 2? Olha, esse eu já falo assim que não foi uma boa ideia, ao ponto que eu nem quis assistir. É Por real, quê? assim, triste, triste. Então, porque assim, eu já tenho uma dificuldade de gostar de séries, porque eu acho que as séries elas são muito feitas para ter uma continuidade, né? Fica naquele looping eterno até, enfim, e principalmente porque elas vão de acordo com o gosto. E parece que o Coringa entrou nessa vibe um filme, né? Porque o primeiro foi um sucesso, e daí pensou assim, a gente tem que fazer o segundo. A gente tem que fazer um segundo, porque vai ser. Então eu não quis estragar a experiência do primeiro, embora eu tenha sérias críticas com o primeiro, mas ao ponto que eu nem quis assistir. De tão uma ideia ruim que eu acho que foi. É, muitos filmes que viram sequência, né, acabam sendo feitos por outros diretores, né? Às vezes o cara entende que a obra dele já está ali, né, encerrada e que não tem por que fazer uma continuação e tal, e aí o estúdio que tem os direitos vai lá e contrata um outro diretor que raramente supera a obra original, geralmente caga tudo. Nesse caso, não, né? Foi o próprio diretor do primeiro filme que resolveu fazer o segundo filme e, além do mais, resolveu fazer um musical, trazendo a Lady Gaga para fazer a Arlequina. Até tinha um potencial para dar certo, mas a história ficou muito ruim. Muito ruim, um final ruim, um meio ruim, um plot ruim, tudo ruim, tudo ruim. Foi É, esse dá pra dizer que foi uma má ideia, porque quem podia assistir não assistiu e quem assistiu não gostou. Então basicamente é essa a resposta. então, é porque eu acho que entrou muito nessa vibe, sabe? De assim, a gente tem que fazer, o público tá clamando por um novo, né? Então a gente tem que fazer. Só que às vezes eu acho que é bom falar assim, não, gente, foi isso. Foi isso, ó. Foi esse. Aí, assim, se entrasse, sei lá, numa vibe de multiverso, de daí faz um filme do Batman, aparece Coringa, beleza. Agora fazer o Coringa 2, assim, eu acho que entrou muito nessa vibe, assim, sabe? De a gente tem que fazer comercialmente falando, sabe? Porque o público quer, é uma forma que a gente vai ganhar um dinheiro e, putz, e assim, foi uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Por enquanto parece que as péssimas ideias estão ganhando bastante, né, Rafa? Até agora eu não vi uma boa ideia, né? Ainda Até agora, aquilo que foi talvez uma boa ideia não foi uma boa ideia unânime, né? Que foram as coisas do Neymar que foram boas ideias para um, outro para outros não. exatamente. Mas no nosso podcast o Neymar sempre é uma boa ideia. Pô, não tem como. Fiquem com essa. Mais um tema, vamos sortear. Chico Moedas ir ao banheiro. Assim, do ponto de vista fisiológico, não pode segurar, né, galera? Sempre é uma boa ideia ir ao banheiro. Não, não façam isso com sua bexiga, com seu intestino. Sempre Entenda um é conceito, necessário. né? Entenda um conceito. Exato, Aqui ninguém está exato, falando para as pessoas serem incontinência, né? Pelo amor de Deus. exato. A gente é um podcast raso? Sim. Um podcast superficial? Com certeza, mas o nosso objetivo não quer incentivar que as pessoas, né, arrisquem sua saúde. Mas indo para o contexto, né, real, que é aquele que a gente quer discutir, Chico Moedas ir ao banheiro foi. Apesar que eu falando isso, eu tô pensando aqui, né? Será que foi uma má ideia? Não, então, eu acho que foi uma excelente ideia. Foi uma ótima ideia porque ele conseguiu. Eu arrisco a dizer assim, eu não sou amigo do Chico Moedas, não conheço o Chico Moedas, mas eu arrisco a dizer que ele estava
totalmente envolvido involuntariamente num relacionamento que talvez ele nem queria, né? E todo Então, mundo saiu ganhando, né, Rafa? pô, com Que, certeza. vamos lá, vamos fazer essa prestação de contas aqui, né? Chico Moedas ganhou mais fama, ficou mais famoso, né? Estourou a bolha, tava numa bolha ali, estourou uma outra bolha, ganhou uma má fama, ganhou, né? Mas ficou famoso, ficou mais famoso. Ana Maria Braga ganhou muita audiência, ganhou mais audiência, ganhou vários cortes ali, muita gente, né? Vendo ali a carta sendo lida, emoção. Então, Ana Maria ganhou bastante. Luísa Sonza foi a que ganhou mais, Ganhou que, muito. né? Ganhou ali uma grande repercussão, ganhou chifre. Olha quanta coisa que ela ganhou aí nessa história. Ganhou muita Fez, coisa. fez Penhasco 2, pode ter Exato. 3, entendeu? Quem não ganhou muito foi o público, né? Com o Penhasco 2, né? Mas aí é outro ponto. Aí é outro ponto, né? Chico virou outra coisa, né? Virou Cito Mix Eres. Toda hora viraliza aí um corte da galera xingando o Chico no show dela, ela querendo não esquecer essa história. Então, assim, Rafa, não dá pra dizer que essa ida ao banheiro foi uma má ideia. Não, foi excelente. Até aquele cara que imita a Ana Maria Braga, ele ganhou com isso. Porque ele foi Pois numa é, série de podcasts só para imitar a Ana Maria Braga. exatamente, exatamente. Todo Então, mundo saiu assim, ganhando. até que enfim chegamos a uma boa ideia, né, Rafa? Exato. Foi uma excelente ideia Chico ter ido ao banheiro, porque ele conseguiu falar não de uma forma que talvez ele não conseguiria. Ele não conseguia, talvez, pegar um telefone e falar assim: Ó, Luísa, eu acho melhor a gente com calma, não quero namoro, não quero isso. Ele não conseguiu, talvez, fazer isso, então o Pois universo é, fez por ele. pois é, todo mundo saiu ganhando. Temos aqui finalmente então a nossa primeira boa ideia e vamos para a próxima. Pedir para modelo pintada de verde dar uma abaixadinha. Essa aqui é mais uma que a gente não pode dizer que foi uma má ideia. Então, né? Todo E mundo assim, entendeu, né? Primeiro, vamos ver. Acho que a gente precisa entender, né? Todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Falando em português claro, o cu verde da Rede TV, né? É isso que a gente está falando. isso já tem quanto tempo, Def? Tem uns 20 anos? Eu sou Não, não, novo. Não é menos, tanto tempo, menos. né? Deve Não é ter uns tanto 10 anos por aí, né? tempo. Sim, acho que sim. Para quem não lembra, assim, em resumo, foi uma modelo que durante uma transmissão da Rede TV do Carnaval, ela estava pintada de verde e ali ao vivo deu uma baixada e digamos que, né, algumas partes onde talvez o sol nunca tivesse visto, a, a TV inteira viu, né? O Brasil inteiro viu. Pois é, entrou e assim, é um momento que entrou para os anais da TV brasileira, né? Literalmente. Da TV, da Ou internet, para do outro podcast. anal, né? Então não sei, né? Não dá para saber. É, a câmera entrou nos anais e o momento entrou para os anais, né? É assim, deu para ver que rolou um arrependimento no exato momento em que a frase dá uma baixadinha entrou no ar, né? É, e eu fico pensando assim, ela não ficou famosa, né, modelo, né? Pior que não, ninguém lembra, né? Não, Deve ser então. assim, deve ser um pouco triste você ser lembrada como a modelo do cu verde da Rede TV. Ah, não, mas eu acho que, tipo, pensando ainda mais nos dias de hoje, acho que dava pra. Porque assim, vamos voltar mais no tempo atrás. Teve pessoa que ficou muito famosa porque dançou pelada na varanda num jogo do Palmeiras, né? Então, para quem não sabe, ali o estádio do Palmeiras fica num bairro ali de classe média alta, em São Paulo, vamos dizer assim, e num gol do Palmeiras, uma modelo na varanda dançou pelada e ela ganhou uma fama nacional numa época que nem internet existia, né? Então, Vol- E falando em pelada de carnaval, né? Voltando ainda mais e entregando a nossa idade, quem não lembra, provavelmente só eu lembro, na verdade, né? Da Lilian Ramos, que foi fotografada junto com o então presidente Itamar Franco, sem nossa, é mesmo. calcinha no carnaval. É, tipo, aquela imagem assim do camarote, assim, por aquilo. E, gente, e daí então, assim, eram épocas que não tinha internet e essas mulheres, né, elas conseguiram ali uma projeção e embarcar e
de forma correta, porque já que vão explorar o corpo delas, então que pelo menos elas ganhem dinheiro. Agora, essa daí, sinceramente, eu não lembro nada que ela... E numa época que já tinha internet, né? Então ela poderia talvez ele ficar na mídia. Né? A gente tem outros casos, por exemplo, a Geise Arruda. Geise Foi Arruda, muito a meme, Peladona de Congonhas aquela dona de também. Congonhas, entendeu? Então, assim, a gente teve outras pessoas e ela, coitada, assim, talvez ela foi a mais exposta e não conseguiu, pelo menos. Assim, também a gente pode estar falando a maior besteira. Às vezes ela ganhou fama nos bastidores, hoje é uma empresária de sucesso e está cheia da grana, né? Mas. Vai saber, né? Mas, assim, enfim, gente, a gente obviamente não lembra do nome do Coverde da Rede TV. Se você se lembrar, deixa aí nos comentários, né? Comenta qual é o nome dela. Eu, de fato, não me recordo o nome da modelo. Uma boa ideia? A gente ainda não sabe, né? Não sabemos dizer, a gente vai preferir se abster desse comentário, né, Rafa? Vamos deixar ali no neutro, né? Vamos deixar no neutro. Quem sabe foi uma boa ideia, quem sabe não. Vamos sortear mais uma ideia. Luciano Huck se fantasiar de Homem de Ferro. Essa foi uma ótima ideia. Eu já falo, isso foi uma ideia excelente. Assim, é um fato memorável, né, Rafa? Sim. Pô, sério, eu acho que. Eu não sei vocês, mas quando falo o nome desse apresentador, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é instintivo. É ele, de Homem de Ferro, aquele rostinho assim, ó, só na máscara. Não, e é engraçado que, assim, parece que não, mas o Luciano Huck já tem muito tempo já tendo excelentes ideias, né? Ih, apertei aqui o botão errado, já vai pro próximo tema. Mas vamos continuar falando do Luciano Já Huck. deixa isso aí, depois a gente entra nisso. Já faz muito tempo, né, que o Luciano Huck tem aí uma carreira já lançando muitas ideias, né? Quem não se lembra? Tiazinha é uma ideia do Luciano Huck. Feiticeira é uma ideia do Luciano Huck. Lar docilar, reforma do carro, todos são grandes ideias do Luciano Huck e trazendo diversos tipos de conteúdo aí há quase uns 30 anos já, né? Assim, uma outra grande ideia dele, né, que eu acho que esse talvez pouca gente já tenha visto, foi dele entrar num barquinho com um pescador, acho que era um pescador, assim. E aí, O era, assim, Ribeirinho, né? nitidamente um barco para uma pessoa só. Com uma pessoa só já estava meio que afundando, assim, já sabe quando. Sabe, tipo, essas pranchas que você senta, você já afunda, você boia, mas dentro da água, assim. O cara já estava meio assim. E ele, eu posso ir? O cara falou. O cara vai falar, não. O cara vai falar, pode. Ele Não, entrou, o barco afundou. não, afundou, o cara perdeu todas as coisas que ele tinha ali em cima do barco, né? Assim, pois é, de tantas boas ideias, encontramos aí uma ideia ruim de Luciano Huck, né, Rafa? Realmente essa não dá para dizer que foi uma boa ideia. Bom, vamos para o próximo assunto aqui já, né? Para a próxima ideia. Vanessa Camargo voltar com o dado do Labella, né? Esse assunto, assim, não sei o que exatamente envolvendo o dado do Labella é uma boa ideia ou não. Já confesso que eu já não sei muito dizer. Tanto é que nesse caso específico eles namoraram, terminaram, ficaram 20 anos lá separados, voltaram, terminaram de novo, mas parece que voltaram de novo e ninguém sabe, né? Se estão juntos, se não estão juntos. Então, é assim, eu vi algumas pessoas falando que isso foi meio que um movimento dela para porque depois do Big Brother ela voltou a ter uma fama e ela não queria se associar a ele, mas eu custa acreditar que alguém ia fazer isso com uma relação, né? Assim, né? Eu vou namorar escondido, vou casar, enfim, assim, eu custa acreditar que seja isso. Então, por isso que essa volta ou não, né, seria a terceira volta, né? Segunda, terceira, enfim, que está muito incerto. Mas quando a gente fala voltar, a gente está falando da primeira volta depois que terminou o casamento. É difícil, né, falar, né? Porque, né, não querendo meter a colher no relacionamento dos outros, mas metendo já, é bem o que você falou, né?
o que é uma boa ideia quando o assunto é você ter uma relação com o Dado Dolabella, né? Tipo, mais E feminista que eu, né? Tipo, feminista e vegano, né? Volta e meia viraliza aí um corte de alguma entrevista que ele deu, né? Falando, acho que essa semana mesmo, semana passada, viralizou um dele falando de tomar leite é pior do que comer a vaca. Assim, uns argumentos meio malucos, né? Mas, enfim, né? Cada porque um com a sua filosofia, né? você tira o alimento de um bezerro. É, assim, realmente é um pouco difícil, né? De defender qualquer coisa que tenha relação ali com um dado do Dolabella como sendo uma boa ideia, né? Um pouco complicado. Vamos para o próximo assunto. Tem mais dado do Dolabella aqui, inclusive Olha só, assunto hein? mais interessante. Vamos ver se nesse episódio a gente consegue discutir. Dudu Camargo usar uma toalha para se limpar. Assim, Rafa, em defesa, assim, em semi-defesa de Dudu Camargo, tem horas que a gente não tem, É, né? Não tem com o que contar. Não sei se a gente nunca vai saber se esse era o caso, mas gente, assim, né? Quem nunca cagou no meio de uma sala e teve que se limpar com a coisa que tinha ali? Quem nunca, né, gente? É algo normal, acontece com todo mundo, quase que uma vez por semana, assim, né? Pelo amor de Deus. Né? exatamente, exatamente. Agora, Olha, e assim, tudo dessa história é uma mistura de coisa engraçada com coisa meio. Ah, é muito difícil, né? Porque tudo indica, né? Pelo menos o que foi é que ele cagou no meio do camarim, se limpou com a toalha e escondeu a toalha atrás do micro-ondas. Assim, eu não é, sei o que é pior nisso tudo, assim. não, e assim, talvez a nossa frase aqui ela esteja errada, né? Porque se você for pensar bem, usar uma toalha para se limpar, se é a única coisa que tem para você se limpar, é uma boa ideia. Acho que o que vem depois disso é que não é a melhor ideia, né? Que é jogar É, atrás do micro-ondas dentro do estúdio, do camarim do estúdio. É aí que a ideia começa a ficar complicada, na o verdade, que né? você faz com o objeto que você usou para limpar suas fezes, né? Eu acho que talvez essa seria a Exato. melhor, né? Qual a ideia, né? O que você faria, né? Se você ali se cagou no chão, tinha uma toalha, se limpou com a toalha, o que você vai fazer? Porque não tem um vaso para você jogar e tentar dar descarga. Não Exatamente. tem. Acho que era uma sala fechada que não tem como um vidro, janela para jogar ali. O que você faria com aquela toalha? Né? Ele colocou atrás do micro-ondas. Podia ter guardado na bolsa, na mochila dele, levado embora? Podia. Então, Podia né? ter usado o cesto de lixo também? Acho que seria a Não, alternativa, inclusive, a melhor ali, né? e assim, aí eu não sei, né? Eu imagino, assim, eu vou tentar imaginar a cena. Ele se cagou ali, foi lá e se cagou. Aí tinha uma toalha. Ele deve ter se limpado e ainda pegado, usado aquela toalha para pegar, né, o objeto ali do, né, A prova do crime, a prova né? do crime. Então, assim, tanto a sujeira dele quanto aquele tronco, talvez estava ali dentro daquela toalha que ele colocou. Né? Para quem está jantando agora, talvez não seja bom imaginar isso, né? Exatamente. Talvez não seja o melhor cenário para se imaginar. Bom, temos o veredito que talvez se limpar com a toalha seja uma boa ideia. Jogar lá atrás do micro-ondas definitivamente não é a melhor ideia. Vamos para o próximo tema. Estrela da Casa, né? Estrela da casa. Foi uma má ideia, é uma ideia ruim que vai se perpetuar, né? Porque diz que tem uma nova edição. Para quando? Estamos em julho e até agora nada. Ah, eu acho que foi uma péssima ideia. Uma péssima ideia porque assim, por vários motivos. O principal é porque talvez, e talvez não, se mostrou, né? Porque existe muito disso de aquilo que você faz na Globo dá certo. Isso da casa mostrou que não. Né? Nem Então, tudo. nem tudo. Né? Então, talvez as pessoas não queiram ver
a formação de um ídolo, né? Porque a premissa principal é essa, as pessoas convivendo ali e ali surgindo um grande ídolo. E reality show, as pessoas votam, as pessoas querem vencer por N motivos que não a capacidade técnica vocal, né, ou musical de uma pessoa. Então, um reality show de música, de convivência, acho que daria certo se não tivesse participação do público. Como tem, por exemplo, um formato, acho que nos Estados Unidos, que é de culinária, né? Então as pessoas convivem ali e tem as provas, tem as coisas ali, mas não tem participação do público. Aqui no Brasil mesmo tem o Top Chef, né? Que acho que passava na Record, então assim, é de convivência, igual um Big Brother, só que eles têm que fazer as provas de culinária, mas não tem participação do público. Então acho que se ainda fosse esse formato, talvez pudesse render, mas com participação do público nunca vai para o lado técnico musical, vai sempre para o lado de se eu gosto, se eu não gosto, coisas assim do tipo. Aparentemente eles vão dar uma boa reformatada ali no estilo do programa, né? Um programa de música que só tinha show uma vez por semana, então eles vão aumentar os shows. Mas assim, vai ter técnico. Aí o técnico que eles escolheram foi o Michel Teló. Eu queria entender o que o Michel Teló sabe de algum diretor da Globo que tudo encaixa o Michel Teló para julgar ali alguma coisa. Então, é impressionante. Assim, ele é um excelente músico, isso não tem discussão, mas tudo ele, né, é assim, soa muito, né, assim, é bem estranho, né, vamos dizer assim, né. Mas tem um outro ponto também, Dev, que eu acho que assim, né, os bastidores da música, os bastidores, eles são muito mais interessantes para os músicos, né? Com certeza. Então, assim, quem não é músico, talvez não se interessa para ver uma pessoa tentando chegar num tom, né? Essa música é em sol, mas eu quero que ela seja em fá, né? Então, acho que essas nuances, assim, né, são talvez não agradem o grande público, né? Talvez um músico, com certeza, deve olhar isso, deve achar o máximo, né? O cara afinando a bateria, né? O cara ali tendo que afinar, tendo que entrar no tom, fora o tom ao dueto, coisas assim, nessas partes técnicas, eu acho que não agrada o grande público, né? Então, muitas coisas que acabam sendo mostradas num reality assim, né? Como disse a Mônica, dívida de jogo Que deve ser fique, realmente. que fique claro que nós não temos nada com os comentários, tá? Esses são comentários totalmente, né? A gente não falou nada. O Você não Órfãos do gostou, Ego, o Órfãos do exatamente. Ego, né? Então não nos processem, nós não temos provas, não saiu da nossa boca. Exatamente, o nosso jurídico não se responsabiliza por esse qualquer outro E comentário. eu gostei do comentário, Def, põe outra vez, por favor, porque assim, o que eu gostei do comentário da Mônica, porque assim, é dívida de jogo. Não contente ela, certeza. Certeza. É dívida de jogo, certeza. Tipo, ela tem certeza que foi dívida de jogo. Não só imputa um vício ao Michel Teló, como também assina embaixo que com certeza existe esse vício. Bom, vamos sortear mais um tema, mais uma ideia, na verdade. Marcelinho Carioca ter ido na tardezinha. Pela tardezinha ou pelo Marcelinho Carioca, Rafa? Olha, eu acho que, assim como do Dudu Camargo, ir à tardezinha foi uma boa ideia. Talvez com quem ele foi na tardezinha que não tenha sido uma boa ideia, né? Porque ao que tudo indica, ele foi com uma mulher comprometida, né? E aí, né, parece, né, que não deu muito certo. Né? Então, acho que talvez a má ideia foi com quem ele foi ao show. Até hoje, né, não existe ali uma versão oficial dessa história, né, do que é que aconteceu. Dizem que era uma funcionária dele e que ele só deu uma carona e que quem fez isso foi o marido da mulher ou não, é uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Ninguém sabe até hoje, né? Ninguém tem qual é o resultado do inquérito, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu que resultou naquela icônica imagem daquela colcha de cama pendurada atrás ali do Engraçado Marcelinho como foi Carioca. abafado isso, né? Como foi abafado. Impressionante, assim.
Exatamente. Ninguém, assim, realmente ninguém. E assim, eu acho que é até pior ninguém saber, porque eu imagino que realmente deva ter sido. A verdade deve ser a mais sem graça possível dessa história. Será? Ou será que a verdade é tão cabeluda que é melhor deixar com que os mais diversos boatos É que circulem, ele. ou entre aspas, né? Que ninguém já nem fala mais disso. Ele era solteiro, ele não era casado. Então, assim, não tinha muita coisa que contra ele nessa história, né? Então, eu acho que talvez. Eu acho que realmente deve ter alguma verdade aí muito sem graça nessa história e que ninguém sabe, só não resolveram não contar pra ninguém qual é a verdade. É, Nunca saberemos, eu acho, Rafa. Ou acho quando que não sair, sei sabemos. lá, será que esse seria uma passagem que apareceria em Marcelinho Carioca, o filme? Não Qual sei. ator que poderia interpretar o Marcelinho Carioca, para fazer um filme? Que Pegando a ator? mesma linha dos filmes do Silvio Santos, né? Que a gente não colocou esse tema, hein? Poderia ser filme do Silvio Santos, uma boa Pois ideia é, ou não? É, pois é. Eu talvez acho uma que boa quem ideia. poderia interpretar o Marcelinho Carioca poderia ser, sei lá, Mary Streep. Ela consegue fazer qualquer coisa, né? Ela consegue fazer qualquer personagem. Talvez aí Marcelinho Carioca seria uma boa. Carioca, Marcelinho Carioca, olha só, hein? Fica aí a ideia, né? Para quem é Fica a ideia. assim, né, um roteirista, né, diretor que está nos assistindo e quiser fazer um filme, fica a ideia. Bom, vamos para mais uma excelente ideia, ou não. GK na Tata Werneck. Que momento de constrangimento, né, Rafa? Por um momento eu pensei que você ia falar que porra é essa, assim, porque acho que ia ser o que ia meio que resumir isso, assim. Dói o corpo de vergonha toda vez que eu lembro desse episódio, assim. Até hoje eu não entendo o que aconteceu ali. Por um momento, eu já cheguei a ver, acho que umas 2 vezes, 3 vezes aquele programa, porque, assim, por um momento eu achei que fosse algo combinado, mas pelo menos para mim, assim. E ó que eu tenho a tendência a achar que a maioria das coisas são combinadas, né? Coisas do, assim, né? Desse tipo. Mas ali eu acho que não foi. Ali eu acho que foi mesmo um surto maluco ali. Que, olha, foi uma péssima ideia. Péssima ideia de quem chamou, né? Assim, acho que talvez hoje nem tanto, mas nessa época aí do programa rolava uma coisa assim: GK é uma má ideia, ponto. Não tinha muito, né? Não passava muito disso, assim. Ela estava sendo uma má ideia em qualquer contexto, em qualquer possibilidade, né? E foi uma época que ela foi em diversos programas. Ela chegou aí, acho que no Luciano Huck, chegou aí no Mion, foi na Tatá. Então, assim, foi uma época onde ela foi para muitos programas ali, principalmente da Globo, né? Do Grupo Globo. É, mas ali na Tatá, eu acho assim, pensando pelo lado do artista, né? Então, se você vai ali, é uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho e não fazer aquilo, né? É que assim, geralmente, né, a, se você observar um padrão, né, das pessoas que vão no programa da Tatá, geralmente é assim, é uma pessoa que ela é engraçada, ou que tem um bom humor, né, aqui, e aí a Tatá vem aqui, né. A GK, ela tentou ir aqui, em cima, acima do tom da Tata Werneck, que já é É, um tom ali que é já um pouco acima do padrão, né? Acima do normal. E aí realmente acabou se destacando ali de um jeito meio complicado, né? Assim, ficou, então, nossa, muito ruim, assim. Sério, muito ruim. Esse dá para cravar que foi uma péssima ideia. Assim, péssima ideia. é um programa para se esquecer, assim. Com certeza. Vamos já aproveitar e já esquecer e sortear mais um tema pra gente falar. Influenciadores irem para Israel durante a guerra. Isso aqui é momento baixa clima, né? Assim, É, né? Porque ir para a guerra já por si só não é uma boa ideia, né? essa é uma história muito
muito complicada, né, Rafa? Assim, eu confesso que eu não vi muita coisa, e o que eu vi eu achei meio maluquice, né? Acho que tava tendo, acho que bom, mês de junho, mês do orgulho LGBTQIAPN+, e tava rolando, acho que os influenciadores acho que foram convidados para irem para parada em Israel. Para mim já me soa estranho ali alguma coisa meio do orgulho em Israel, assim, não me parece um lugar que seja muito receptivo, né? Não sei. E aí, ok, convidaram, a pessoa vai, mas mesmo sei lá, é a mesma coisa que receber um convite para na época da guerra do Iraque para ir visitar o Iraque e achar que tá tudo de boa, nada vai acontecer. É tipo meio que na época ali do Talibã, você ir fazer um culto evangélico, né? Tipo, lá no meio da Al-Qaeda. Tipo. Que loucura, né? Assim, e além de terem esses. Bom, a gente tem os influencers, eles foram, né? Foram, sei lá, 2 dias antes de começar de Israel receber os primeiros ataques ali do Irã, e aí rola o barata voa, né? Vamos encontrar um bunker, vamos ver como é que a gente volta. Voltaram, né? Voltaram com o rabinho entre as pernas, mas mostra que rola. Essa geração tá um pouco alienada, né? Putz, assim, tem muitas coisas Que frase aí. de velho falar essa geração está alienada. Tudo Então, bem. Vai. essa molecada, né? Quase que você falou Essa assim, molecada, essa garotada aí tá muito. esses meninos, realmente é muito difícil. Mas, assim, é o que eu falei. Eu acho que você ir, né, para um lugar com uma tensão bélica, né, já não é uma boa ideia, né? Quanto mais por alguns motivos, né, alguns eventos específicos, né, eu acho que nunca é uma boa ideia, né? Mas foram, essa é a verdade. Esse definitivamente é uma má ideia. Vamos para o próximo. Cantor querendo entrar de cavalo em uma live na pandemia. Parece que já é engraçado, né, que as lives da pandemia tem um misto de parecer que já faz tanto tempo com parecer que foi ontem, né? Nossa, parece que foi coisa assim de 20 anos atrás, mas, gente, pelo amor de Deus, assim, coisa de 5 anos atrás, né? Mas essa, assim, eu acho que, assim, depende pelo conceito de boa ou má ideia, né? Eu acho que a pessoa que pensou isso teve uma péssima ideia. Acabou que pra gente ficou uma ótima ideia, né? Porque a gente lembra até hoje. Foi uma ideia brilhante de entretenimento. E o pior é que assim, né, esse cantor está para a pandemia, assim como a moça do cu verde está para o carnaval, né? Todo mundo lembra do fato, mas ninguém lembra do sujeito ali, né? De quem é que protagonizou. Exato. E é engraçado porque, assim, eu arrisco a dizer que ele só ganhou a repercussão que ganhou por conta desse acontecimento. Porque seria provavelmente mais uma live de tantas que tiveram. Mas acabou que ganhou aí, né, tudo que é site, portal, até hoje, por conta, né, ele entrando no cavalo, de repente o cavalo pega e volta. Assim, é a revolta do oprimido, né? O cavalo resolveu ali usar daquele momento, né? Tal qual a galera hoje foi protestar lá no prédio na Faria Lima, né? Contra os. Aliás, a favor da taxação de grandes fortunas. O cavalo resolveu escolher a música sertaneja para poder se rebelar. Falar assim, não vai fazer montado nas minhas costas, não vai fazer isso aí. É o cavalo ali, o grande amigo da OMS, né? Vamos ficar em casa, né? Nada disso. Vamos voltar. Vamos voltar pro. Ele viu que o cantor tava sem máscara, resolveu sair correndo. Exatamente. Próximo assunto, Rafa. Estão terminando os nossos assuntos junto com a nossa live. Olha aí ele de novo, né?
João Gordo convidar o Dado Dolabella para uma entrevista. Isso daqui, né, não é uma coisa recente, mas, né, ter más ideias acontece desde que o mundo é mundo, né? Esse talvez seja o tema mais antigo de todos aqui, se não me falha a memória, hein? Eu acho que sim, eu acho que esse é o tema mais antigo, mostrando que Dado Dolabella é um nome relevante até hoje. Olha só. Relevante é uma palavra muito forte? É uma palavra muito forte. Mas aqui, para o nosso nicho raso, superficial, ele continua sendo um nome muito relevante. Para quem não sabe, né, que eu acho difícil, mas, em resumo, o Dado foi convidado para ir num programa que até então, na época, o João Gordo tinha de entrevistas na MTV. E ali no meio da entrevista, o Dado disse que não gostava do João porque ele traiu o movimento punk. Na verdade, tem alguns detalhes antes aí, né? O Dado Dolabella ele foi lançar um CD no programa do João É, Gordo que chamava Dado pra Você. Acho que pior do que. Mais piada pronta, né? Mais do que jogar essa no. Assim. Jogou no colo do João Gordo, só se o nome do CD dele fosse Tem Dado em Casa, alguma coisa, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Porque o João Gordo fala, né, nessa entrevista, né? Dando pra você. Já faz, tá lançando aqui o CD, dando pra você, né? Já, já já começa começando o desconforto. já começa ali a esquentar. Em um dado momento, o Dado vira e fala que o João Gordo traiu o movimento punk. O João Gordo fala assim: quem é você para falar que eu traí o movimento punk? E daí o Dado saca ali um monte de ferramenta que ele trouxe, pega um machado e dá na mesa. Uma mesa que é aquelas mesas de madeira com aquele tampo fino de vidro, né? E daí começa uma confusão. E assim, né? São muitas camadas, né, Rafa? Porque assim, acho que primeiro tem a camada da produção de João Gordo convidar o Dado Dolabella e achar que essa é uma boa ideia. Depois tem a segunda boa ideia, que é aceitar ir ao programa do João Gordo para dar uma entrevista. Aí depois tem uma outra ideia, que é levar uma maleta cheia de corrente, machado, cacetete para o programa do João Gordo. E depois fazer piada com o nome do CD do convidado e ainda dizer que o apresentador do programa traiu o movimento punk. Então, assim, É, não é só. São muitas camadas. Tem muita esse, coisa acontecendo nesse então, fato. esse caso é um que parecido com o caso da GQ. Assim, durante um tempo eu ficava meio desconfiado. Será que não foi armado? Porque eu fico pensando assim, pô, será que ninguém da produção falou assim, o que você tem aí? Isso aqui é um machado, são umas correntes, né? Não, mas para quê? Né? Por outro lado, também eu fico pensando, se você é da produção, o Dado Dolabella, que na época era alguém famoso, imagina, sei lá, tipo, talvez um Cauan Raymond hoje, não, tá, alguém, enfim, mas era alguém famoso, assim, na época, um galã, né, lançando um CD, você talvez ficaria intimidado, né, de falar, enfim, eu não sei. Mas hoje eu acho que não foi armado. Eu acho que não foi, até pela confusão que se dá, tem que entrar gente, enfim. E eu acho que o João Gordo não precisava desse marketing, né? Porque ele já tinha esse estereótipo, né? De punk, Sim. de maluco, que fala palavrão numa época que não se via, por mais que fosse MTV, não se via pessoas falando palavrão na TV. Era o João Gordo e o Anderson Gonçalves, que tinham meio que uma carta branca para falar palavrão na TV, né? Então, acho que não foi combinado, mas foi uma péssima ideia de quem pensou nisso, como você mesmo falou, né? Assim, são muitas camadas ali, de muitas etapas de má ideias, né? Exatamente. Vamos para a próxima má ideia. Eliana na Globo, né? Essa má ideia talvez tenha caído hoje, né? Porque anunciaram aí que ela já vai ter um programa no ano que vem. Tudo bem que ainda faltam 6 meses para o ano que vem, mas que ela vai, né, tá lá na Globo, fazendo um programa de sábado ou de domingo. Se for para substituir o Marcos Mion, eu acho que é uma boa ideia. Não, se for para ir no lugar dele, o problema é o que vão fazer com o Marcos Mion, né? Então, aí é isso, assim, Vai voltar para MTV de novo. um elo de correntes ali que tudo vai depender, né, Mas talvez seja cedo para a gente debater se foi uma boa ideia ou não dele. Porque, assim, é uma coisa que é fato,
é que a Globo ela não pega os apresentadores de outras emissoras e já coloca eles para fazer alguma coisa na casa, porque ela quer dar aquele tempo para tirar a imagem da pessoa antiga, né? Então imagina se a Eliana estava num final de semana no SBT, no mês seguinte que fosse aparecer, sei lá, apresentando um programa, a imagem dela ia estar muito atrelada, né? Então tem toda essa questão que a Globo ela evita isso. Acontece que eu, sinceramente, não sei. Acho que tudo vai depender desse programa que a Eliana vai ter. Né? Qual programa vai ser? Vai ser um programa nos mesmos moldes dos programas que ela tinha no SBT, né? Nesses últimos recentes, né? Não digo nem da questão de Bom Dia e Companhia, indo lá para trás, né? Mas assim, vai ser um programa com Desde a história. Record, né? Ela, na Record já tinha um programa que foi igual no SBT e É, será que vai ser a mesma coisa? porque assim, vão ter que criar algo novo, porque não é algo que já tenha para Eliana fazer, né? Então, é, eu não sei se, por outro lado, né, o sábado na Globo parece que não é muito atrativo, né? Uma coisa Ninguém que tá eu vendo acho, TV no sábado, né? então, assim, uma coisa que eu acho, a Globo, ela nunca soube fazer programas de auditório como o SBT, por exemplo. O SBT, ele sim, Domingo Legal, até hoje, com exceção da parte lá do mercado lá, mas é um programa bem legal, Passo Repassa é muito bom, ainda até hoje, né? Tem um Show do Milhão aí, que tá aí, que é muito bom, quem não tá assistindo tá perdendo, assim, é sensacional. Mas a Globo nunca soube fazer programas de auditório, com rara exceção, talvez ali do Faustão, ali nos anos 90, que mas aí precisa ver o que E o vai acontecer. Serginho que é do SBT, né? Ela levou o Serginho do SBT pra Globo e então ele levou o jeito de fazer ali um programa de auditório que era do SBT pra Globo. Então, que era do SBT para Globo e é um programa ali muito mais para os adolescentes, para quem era adolescente na época que ele era do SBT, né? Então, no SBT ele falava para adolescente, e hoje ele fala para esses adolescentes que hoje já estão, no caso, com 40 anos, que é o nosso caso. Então, o público envelheceu com ele, né? Sim. Então, acho que vai ser tudo uma questão do que a Eliana vai fazer, né? Qual é a ideia do programa? O que vai acontecer com esse programa, né? Eu acho que talvez a gente pode voltar no ano que vem para debater esse assunto, depois com um certo tempo do programa da Eliana, para ver se foi uma boa ideia ou não. Pra gente já tá aí com 1 hora de podcast. Vamos para mais um assunto ou a gente deixa esses próximos assuntos para um próximo episódio? Eu acho que a gente pode deixar para o próximo, né? Até porque daí a gente acrescenta outros que surgiu aqui, só de temas que a gente debateu, e daí a gente discute todos. Boa. Então, bom, vamos finalizar aqui hoje o nosso episódio com Eliana. Antes da gente finalizar, tem alguma recomendação essa semana, Rafa? Eu tenho algumas. Olha, eu tenho duas, né? Show do Milhão. Essa é uma que eu acho que todo mundo tinha que assistir. Assim, tá muito bom mesmo. E Parênteses sobre o Show do Milhão, né? É engraçado como é atemporal rir da burrice dos outros, né? Porque, também, em resumo, o que atrai o Show do Milhão é isso, né? Você se achando muito esperto em relação às pessoas que estão lá e depois tirando sarro de quem respondeu qualquer merda no porque programa, né? assim, ninguém torce para as pessoas ganharem 1 milhão, né? As pessoas torcem para as pessoas perderem na pergunta de R$ 1.000, né? Que é o caso que aconteceu aí, Exatamente. né? Quem Do assiste fisiculturismo, né? isso, pô, ali foi absurdo, né? Então, essa é uma dica, né? Domingo à noite, ali, ó, Show do Milhão, excelente. Uma outra que eu tenho visto, mas essa eu tenho visto em plataforma de streaming, é A Viagem, a novela Viagem. A A novela novela Viagem. Viagem, assim, ó, são muitas e muitas coisas que a gente consegue começar a pensar, né? Como era o mundo nos anos 90, né? As pessoas não tinham um aparelho ali de telefone
para falar, eles tinham que pedir ficha para falar no orelhão. Gente, meu Deus do céu, isso aí que é inimaginável, né? Os carros da época, quais eram os carrões na época, a forma de falar, assim, eu fico pensando, assim, pessoas que na novela elas são tidas como pessoas corretas do bem, com cada fala que você fala assim, meu Deus do céu, como essa pessoa chega e fala assim, nossa, fulano é uma coroa enxuta. São coisas assim, são inimagináveis de pensar, né? É o personagem dando um tapa na bunda da empregada, assim, né? E todo mundo rindo, as pessoas fumando na sala, com uma criança e tomando uísque e fumando. Detalhe, era uma novela que passava às 7 horas da noite, né? Com cenas de striptease, do Maurício Matar lambendo os peitos de uma stripper. Assim, é um absurdo. É um absurdo. Os anos 90, realmente. É aquele absurdo que a gente ama, assim. Recomendo, quem puder, ali, a viagem. Boa. As minhas recomendações, na verdade, é uma só, mas que se divide em várias, que é uma série documental da Netflix que chama Desastre Total. Toda semana, acho que agora, da metade de junho para frente, eles lançaram um episódio ali por semana. E são histórias, são episódios ali, alguns são mais rápidos, outros são um pouquinho mais demorados, mas que duram em média ali 1 hora, mais ou menos. E cada um é sobre um fato diferente, assim. Então tem um que é de um prefeito de uma cidade do Canadá, que ele era muito loucão, assim, tipo, era, sei lá, como se você pega uma figura bem popular aí que se elegeu e era polêmico, mas teve um bom governo ali, né? Teve um bom mandato, e aí do nada vaza uma foto dele com um cachimbo de crack. E aí é todo o desenrolar aí dessa história das pessoas pedindo impeachment, dele não aceitando, e aí não tem provas, aí surge a prova, e aí vai ficando cada vez pior a situação, assim, é muito interessante. Um outro episódio, um outro documentário da série é o Cruzeiro do Cocô, que é um cruzeiro em que as pessoas estavam, tipo um cruzeiro de 4 dias, em que as pessoas estavam, né, tudo de boa, e um dia pegou fogo no motor do transatlântico, e aí parou tudo, porque acabou a energia elétrica. Se não tem energia elétrica no navio, nada funciona, e aí eles ficaram dias à deriva, tendo que cagar na sacolinha, e aí a água começou a voltar do esgoto do navio. Então, assim, são só situações que vão escalando. Tem um outro episódio que é de uma rede de lojas americana lá, que teve umas polêmicas. Então é uma série muito interessante, que dá para ver como, assim, são excelentes exemplos de tudo que é ruim pode ficar pior possível, assim. Então, recomendo essa série, tá na Netflix, toda semana saem episódios. Tem mais um que vai sair essa semana, acho que até agora foram 3 ou 4 que saíram, mas chama Desastre Total. Essa é a minha recomendação essa semana. Boa. Temos então, Rafa? Temos. Então é isso, muito obrigado vocês aí que assistiram a gente durante esse episódio. Se você não assistiu ao vivo, tá vendo gravado ou tá ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube ou por qualquer uma pela Alexa, pela televisão, enfim, por qualquer um dos lugares aí que a gente tá, a gente agora vai começar a fazer aí alguns ao vivo. Não vai ser toda vez, não vai ser toda semana, mas a gente gostou desse negócio de fazer ao vivo. Não deixe de entrar, não deixe de comentar, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Rafa! Valeu, falou! Órfãos do Ego, é muita fofoca, Brasil. Órfãos do Ego, André Rafael, quase sem filtro.